Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim de qualquer parte do Espírito Santo. Bom, a pandemia da Covid-19 trouxe grandes prejuízos para o comércio, também para o setor de serviços. Para falar um pouco sobre esse assunto e como você pode dar uma volta por cima nessa questão de ganhos, lucros, a gente recebe hoje no programa um mentor empresarial, é o Arthur Galvão. Arthur, boa noite, bem-vindo ao programa, viu? Boa noite, Fabiano. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para os empreendedores. Obrigado, prazer é nosso te receber. Como eu disse já na abertura, a gente está num momento muito delicado para a economia, para os empreendedores, para os micro e pequenos empresários que foram abalados muito, tiveram um abalo grande, vamos dizer assim, com a redução nas vendas, com o corte das vendas. Mas tudo tem jeito, nessa vida, não é verdade, Arthur? Para tudo tem jeito. E a gente diz, que o Brasil não é para amadores. Então, o empreendedor no Brasil, acho que já está até um pouco acostumado a essas idas e vindas, esses altos e baixos. E foi impressionante a velocidade com que os empreendedores se adaptaram e se reinventaram ainda. Arthur, para quem está em casa entender, o que é um mentor empresarial? Que é essa sua atuação, Perfeito. Diferente, Fabiano, de quando você tem uma consultoria, por exemplo, que alguém vai te dar um ponto de vista de algo que está consolidado, às vezes até internacionalmente, por exemplo, uma ISO 9001. É uma consultoria internacional, está validada aquilo ali, e o consultor vai se guiar por aquele ponto de vista. Sim. Quando você tem um coach, ele vai te ajudar a buscar os seus pontos de vista. O mentor, ele vai dar o ponto de vista dele. Então, o mentor não é só uma pessoa que sabe sobre aquilo que ele está orientando o mentorado. Ele tem que ter vivido na pele, tem que passar por aquilo ali para poder passar as informações, as instruções e as orientações para o mentorado. Então, acho que a grande diferença aí nesse caminho é esse olhar, esse ponto de vista de que o mentor, por exemplo, eu sou um mentor empresarial, então eu tenho que ser empresário. Sim. Meu trabalho é a área de negociação, vendas, posicionamento de produto, eu tenho que vender. Como é que eu posso ser um mentor se eu não vender? Então, quando eu falo de vendas para um empresário, um pequeno empresário, um médio empresário, eu estou dentro do universo deles, eu sei exatamente o que ele está passando na pele para poder orientar, para não ficar só um trabalho acadêmico, mas é um trabalho de campo mesmo, a gente está ali na frente de batalha. E não existe mágica, na verdade, são técnicas. São técnicas, as técnicas que eu utilizo hoje, na verdade, a gente puxa muito de técnicas que estão consolidadas há mais de 5 mil anos. Sim. Então, desde que seja um ser humano do outro lado, efetivando uma situação de compra, a gente vende ideias, a gente vende conceitos, desde que seja um ser humano do outro lado, as técnicas que eu utilizo vão funcionar. Mas que técnicas são essas? Até pra gente, lógico que a gente não vai explicar uma por uma, e também dar todo o caminho, mas para que a pessoa possa estar em casa, para a pessoa que está em casa possa entender, essas técnicas, elas vão aí da forma de entender o lado psicológico, o lado emocional, você construir, criar o desejo daquela pessoa por aquele produto ou serviço. Como que funciona isso, Arthur? Perfeito, o objetivo é sempre esse, O marketing, ele trabalha para educar o mercado, criar o desejo de consumo. Então, a gente tem um cliente que ele tem uma demanda presente, é aquele cliente que sabe exatamente do que ele precisa, exatamente o que ele está buscando, mas a gente também tem os clientes que têm demandas latentes, ou seja, ele não está consciente de que ele precisa daquele produto ou serviço. E o marketing vem para trazer esse nível de clareza. E você falou muito bem, sobre as técnicas. O primeiro olhar, a gente fala muito que o empreendedor, antes mesmo de se reinventar, ele tem que se redescobrir. E no trabalho de mentoria a gente ajuda, uma das maiores falhas que tem hoje no mercado é o empreendedor, ele está com muito ponto cego. Então tem muita coisa que ele não está vendo e a gente só tropeça naquilo que a gente não está vendo. Sim. Se você está vendo algo, você para, você contorna, recua, mas quando você não está vendo é ali que você cai, é ali que você tropeça. O meu papel como mentor é trazer essa luz para os empreendedores para que eles possam seguir sem tantos tropeços. Agora, durante a pandemia, você construiu a mentoria aí de um grupo de empresários, não é isso? Exato, foi um grupo, a gente chama de Velox. Velox. Por quê? Porque ele é um acelerador de oportunidades de negócios. Então, não que essas pessoas não conseguiriam vender sem mim, elas estão me contratando para poder acelerar a velocidade de crescimento de venda deles. Mais por mais e mais rápido, como a gente chama. Entendi. Fala um pouco dessa experiência, como que foi com esse Grupo Velox durante esses dias, porque, como eu falei no início, durante a pandemia, a gente teve uma redução muito grande na movimentação das pessoas. As pessoas eram orientadas a ficar em casa. Então, como você consumir, como vender, se as pessoas não estão nas ruas comprando, Então, é uma dicotomia, lógico, depende muito do segmento que a gente está falando, de quem é esse público consumidor
né? Perfeito. Então muda bastante também. Perfeito. Duas coisas importantes. Quando você está se afogando, você não vai chamar uma pessoa que está se afogando para te ajudar. Claro. Você tem que chamar alguém que está num lugar seguro, está num barco, que tem equipamento para poder te ajudar. Então esse é o primeiro caminho que mexeu e tirou os empreendedores da zona de conforto, tirou todo mundo, né, da zona de conforto, mas os empreendedores, alguns foram buscar apoio, porque estavam sentindo que iam se afogar, e alguns tentaram seguir por conta própria, continuar nadando ali. Então a gente tem sim uma quantidade, infelizmente, muito maior de empreendedores no mercado que acabaram levando um caldo da onda, aí, vamos dizer assim, na pandemia, mas também tivemos grupos de empresários que falaram, peraí, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo, tem algo que eu preciso saber, porque enquanto houver alguém vivo, tem uma demanda. Sim. Se tem um ser humano, ele está de alguma forma vivendo, ele tem alguma necessidade, ele tem algum desejo, que é o que move todas as nossas ações. O trabalho é você estar atento de que forma que você pode ser útil para as pessoas. As pessoas, isso é muito legal, as pessoas não vão pagar a gente por aquilo que a gente oferece. Eles vão pagar pela percepção que eles têm sobre a necessidade em relação àquilo que a gente oferece, sobre a confiança que eles podem ter na nossa habilidade de poder entregar e na dificuldade de substituir. Se o cliente olha para o meu produto, o meu serviço e diz, eu preciso disso, ele é muito bom de fazer e não tem ninguém que faça igual a ele, ele vai comprar de mim. É um caminho natural, a venda é a ordem natural das coisas. Bacana, né? E a gente olhando com a explicação do Arthur, fica tudo mais fácil entender também o processo de venda, né? Dessa conquista e também como atrair o cliente para consolidar a venda, né? Perfeito, eu estou no mercado há mais de 22 anos, passei pela parte toda tradicional do marketing e um dos meus trabalhos, você falou perfeitamente, é simplificar, sem termos mirabolantes, sem uma coisa que mais confunda do que ajude o empreendedor. Sim. Então eu busco usar essa linguagem, trabalhar uma linguagem de influência, trabalhar metáforas para ajudar as pessoas a entender e integrar que não é tão difícil assim. Não é o marketing não é esse bicho de 7 cabeças. Ele exige sim disciplina, exige que você se dedique, mas dá para fazer, porque o que não falta no mundo é demanda. Tem muitas, né? Arthur, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua mais um pouco esse assunto, né, com a nossa conversa aqui do programa de hoje, falando sobre mentoria, né? Mentor, o Arthur ele é mentor empresarial e tem ajudado muitos empresários a vender mais, a ganhar mais dinheiro e em pouco tempo. Isso aí. É bem rapidinho, a gente volta já com o programa de destaque. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o mentor empresarial, o Arthur Galvão, nosso convidado de hoje, que dá orientações, né, dá mentorias mesmo para ajudar empresários a ganhar mais dinheiro em pouco tempo, né? Esse é o grande desafio, e a gente falava sobre isso no bloco anterior, né, Arthur? Perfeito. Arthur, nesse fim de semana, agora sábado, vocês estão organizando um workshop para exatamente com esse foco, né? Negocie Perfeito. como expert, é o nome do workshop. Negocie como um expert, a gente vai receber lá 40 empresários para poder fazer exatamente essa mentoria ao vivo junto com eles, ensinando técnicas de negociação subconsciente, ou seja, como é que eu acesso a consciência do meu cliente sem passar pelo pensamento. Então eu não preciso com essas técnicas ficar explicando aquilo que eu faço. Eu chego em camadas subconscientes, eu faço com que a pessoa se alinhe nas minhas vontades. Ela, claro, a gente vai estar respeitando, ela vai fazer as decisões dela, mas alinhado com o caminho por onde eu estou conduzindo. Que esse é o sistema de vendas, né? A venda a gente não está mandando no cliente, nem está dando comando para ele, a gente está conduzindo, como se fosse uma dança. Então, esse vai ser o caminho que a gente vai aplicar dentro desse workshop. Você me falou que as vagas já foram todas preenchidas em pouco tempo, em 24 horas. Exatamente. A gente, inclusive, usou a técnica para poder vender, para poder então, trazer os convidados. Dá muito certo. Porque as pessoas acham que uma linguagem hipnótica ou uma linguagem de influência, por exemplo, você precisa estar frente a frente com a pessoa falando. Não necessariamente. A gente consegue transferir isso num texto, por exemplo. Então a gente fez os convites para a turma que está acompanhando a gente. Em menos de 24 horas a gente encerrou as vagas porque a gente conseguiu lotar. A gente tem lá uma capacidade máxima em função de toda a adequação aí, né, de biossegurança. Sim. E aí a gente conseguiu fazer esse convite e ter o nível de persuasão, o nível de influência que a gente gostaria. Vai ser um workshop presencial, né? Esse workshop vai ser presencial para essas 40 pessoas.
mas até mesmo em função da procura que a gente teve, na segunda-feira no meu Instagram eu vou fazer um workshop muito próximo daquele, não vai ter o mesmo nível de interação presencial, mas eu vou transmitir as mesmas técnicas pelo Instagram de forma gratuita para os empreendedores. Ou seja, é uma oportunidade então para quem está em casa, assistindo a gente agora aqui no programa, vai poder também ter essas orientações se quiser. Sem Vamos dúvida. deixar o caminho, o seu Instagram também para quem está em casa poder O acompanhar. meu Instagram, muito obrigado, que legal você poder falar sobre isso. Meu Instagram é o @Arthur_Galvão. Arthur com TH? Arthur com TH. Essa é uma vantagem do Instagram, quem for olhar, o Instagram vai puxar e vai corrigir, mas @Arthur_Galvão. É só buscar, vai acompanhar a gente lá na segunda-feira, 7h33 da manhã. Eu abro uma live ali gratuita para a turma poder aprender a vender mais por mais e mais rápido. Por que 7h33? Linguagem de influência, é mais fácil da pessoa poder mais gravar uma. depois. Não é 7h30, 7h30 tem um monte. Tem muito, 7h33 só a minha. Ah, muito legal. Você já tem um diferencial também nisso, né? São diferenciais. Como você falou, são detalhes que fazem a diferença e também ajudam aí nessa questão da associação mental também. Exatamente, são pequenas pistas que a gente vai deixando para a mente, para a consciência das pessoas encontrarem a gente com mais facilidade. Muito legal, muito bacana isso, Arthur. Agora, a gente tem ainda, nosso tempo está quase encerrando, né? Mas como a gente fala de vendas, de marketing, é sempre um assunto que eu acho muito interessante. Porque você pode transformar a realidade de uma empresa simplesmente com técnicas de marketing, né? E tantas possíveis outras técnicas também. Se a gente pudesse agora, você pudesse dar uma dica para quem está assistindo a gente agora, um empreendedor. Empreendedor que passou por dificuldades durante esse período de crise da pandemia. Que está lá, teve que demitir funcionários, enfim, está com as contas atrasadas. O que você pode dizer para essa pessoa, para ela poder dar um respiro e talvez rever a história dela? Muito bom. Primeiro, entender, integrar, quebrar essa crença de que dar desconto é bom. Então, você tem que mostrar para as pessoas que você é bom e não que elas vão adquirir aquilo só. Olha, isso é muito bacana. Quando você dá desconto, você está tirando o poder do seu cliente. Você está dizendo para ele que ele não é capaz de consumir aquilo ali. Mas, por outro lado, você pode criar caminhos para ele poder consumir aquilo que você está oferecendo. Isso é fundamental. E acho que eu vou me estender, vou dar mais uma dica muito rápida. Eu vejo muitos empreendedores sofrendo, achando que eles não têm cliente porque o cliente não quer comprar o que ele vende. Mas, na verdade, o cliente não entende o que ele vende. Então, uma dica que eu posso dar é, sempre que você for, que alguém te perguntar o que você faz, eu sou médico. Não, médico não é o que você faz, médico é o que você é. O que você faz? Eu atendo os pacientes no meu consultório. Não, isso é como você faz, isso não é o que você faz. O que você faz? Eu curo os meus clientes. O médico não pode falar de cura, eu trato as doenças. Que tipo de doença? Então, quando alguém te pergunta o que você faz, sempre fala sobre uma realidade resistida e uma realidade desejada. Então, de que dor você tira o cliente e para qual caminho de desejo você está conduzindo o seu cliente. Não precisa nem dizer que você é médico. Olha, se tem uma pessoa doente, em uma semana eu consigo tratar essa pessoa e ela trazer de volta o bem-estar para a vida dela. Isso é o suficiente. Foi mais fácil para a pessoa entender do que se você disser eu sou médico. Mas médico de quê? Então, uma dica é essa. As pessoas, às vezes, vão dizer o que fazem e deixam o cliente mais perdido do que com o problema dele solucionado. Sensacional, gente. Olha, uma amostrinha, né, do que vai ser então, essa live. Vai ser uma live, né? Vai ser uma live. No seu Instagram, segunda-feira. Segunda-feira, 7h33 da manhã. 7h33 da manhã com o Arthur Galvão. Eu recomendo, vou acompanhar a live. O Arthur realmente traz dicas e tem uma abordagem muito interessante para ajudar, né, quem quer aprimorar o seu marketing ou a sua forma de melhorar suas vendas, né? Perfeito. No comércio e tudo mais. Arthur, foi um prazer te receber no programa. Parabéns pelo trabalho e volte mais vezes. Igualmente, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos em frente. Obrigado, Arthur. Bom, e a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando também do novo horário do programa, às 6h15 da noite, de segunda a sexta, aqui na Record News. Para você, uma ótima noite e até lá!